Hoje, o tema de hoje é chamados para fora. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Geralmente a gente termina um culto e já vem a programação para o próximo final de semana. E o culto jovem é uma bênção. Todos os sábados nós estamos aqui. E é uma responsabilidade estar aqui. Compartilhar. Porque se a palavra não falar comigo primeiro, a palavra geralmente fala comigo primeiro, E eu falei, o que eu vou falar? Não é o que eu vou falar. A gente tem muitas palavras, a gente quer muito falar coisas que a gente sabe, a gente lê a Bíblia e o Senhor se revela, mas eu sempre falo, Senhor, o que nós precisamos ouvir hoje? O que a tua igreja precisa ouvir hoje? E não sei por que me veio à memória um filme que eu assisti algumas semanas atrás. Tudo a ver, Veio um filme que eu assisti algumas semanas atrás, e ele está disponível, se eu não me engano, ainda na Netflix, patrocina nossa. E o nome do filme, talvez vocês já tenham assistido, é um filme recente, adicionado recentemente, é Amor e Monstros. Talvez, quem já assistiu esse filme? É legal. E esse filme, não sei assim, nossa, nada a ver, Deus? Amor e monstro, o que tem a ver, Mas a história desse menino me lembrou alguém na Bíblia. E talvez você que assistiu vai lembrar de Gideão. Para quem não sabe quem é Gideão, para você associar o nome à pessoa, Gideão os 300, que ganhou a Batalha dos 300, venceu os midianitas. E eu falei, poxa, essa história é muito parecida com de Gideão. É muito similar em alguns aspectos. E a história de Gideão, em si, ela nos ensina muitas coisas. E hoje eu quero focar apenas em um ponto, porque como o tempo é pouco, e hoje eu quero focar apenas em um ponto em que o Senhor falou muito forte ao meu coração. E a palavra que o Senhor falou no meu coração é: vocês precisam sair para fora. Vocês precisam sair para fora. E para quem não viu esse filme ainda, alerta de spoiler. Porque crente gosta de spoiler. Você sabia que crente gosta de spoiler? É Apocalipse, gente. Se você é crente e fala, eu não gosto de spoiler, já tá pecando, já tá mentindo. Porque Apocalipse é o quê? É um grande spoiler do final. Então, eu vou dar spoiler para você aqui hoje. Conta a história, então, esse filme Amor e Monstros, de um menino que ele está há 7 anos num acampamento subterrâneo. Porque houve uma invasão, um meteoro ia cair na Terra e os cientistas lançaram algumas bombas. E essas bombas tinham um elemento químico que transformava todos os animais de sangue frio, que são os insetos, em super animais. Eles eram grandes. A aranha que a gente matava lá com chinelinha, baratinha, ela era 3 vezes, 4 vezes maior que você, tamanho de dinossauro, para vocês terem uma ideia. E ele fica 7 anos ali escondido. Mas eu vou ler a palavra para a gente poder orar e continuar, então, com o que eu quero conversar com vocês hoje. Juízes, no livro de Juízes, no capítulo 6, a partir do versículo 12. Se você quiser anotar, se você tem a sua Bíblia, você pode abrir para acompanhar. E eu vou ler alguns versículos com você. E diz assim a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, ele disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, e se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Amém? Então, continuando, é semelhante a história de Gideão com a história desse menino desse filme. Então esse menino, ele, foi algo de repente, algo que eles não previram. Ele teve que se esconder em um lugar subterrâneo, num bunker subterrâneo, onde ele teve que ficar com pessoas que ele não conhecia, longe dos pais, da família, do relacionamento que ele tinha. E ele estava ali também por 7 anos. E de todas as pessoas que estavam nesse lugar com ele, ele era o mais medroso. Para vocês terem uma ideia, ele era o cozinheiro. E todo mundo, quando falava assim, não, quando ele fazia menção em querer ajudar a fazer algo, todo mundo, não, fica aqui.
Não, você não precisa, não fica aqui cuidando das plantinhas, porque havia uma escala ou uma rotina que eles tinham que sair desse esconderijo para buscar alimentos, enfim, porque o recurso era embaixo, né? E eles tinham que tentar sobreviver. O ser humano é adaptável, então eles se adaptaram àquela situação, mas eles sabiam que aquilo ali não duraria para sempre. Então houve uma invasão nesse lugar onde ele estava. E uma das pessoas que foi para matar o bicho, que entrou lá, morreu. E ele, não, porque eu vou defender. Mas, coitado, ele tinha um medo que paralisava ele. O medo que esse garoto nesse filme sentia paralisava ele. Ele não conseguia esboçar a reação. E sempre tinha que ir alguém intervir, ajudar ele para que ele não morresse. Enfim, ele tinha uma namorada. Essa namorada foi separada dele, estava em outro lugar. E ele criou um sistema para tentar encontrar ela. Um sistema, gente, é filme, né? Então eles viajam. Então ele encontrou um sistema para encontrar essa menina. E de fato, depois de muito tempo, ele encontra através de um radinho lá. E ele decide, eu vou encontrar ela. Só que todo mundo fala, não, você vai morrer. Você não vai sobreviver, você vai sair dali, vai ser engolido. E ele foi na força dele. Sabe, e olhando a história de Gideão também, ele se considerava fraco. Os medianitas, a palavra de Deus diz no capítulo 7, versículo 12, que eles eram uma população muito numerosa. Muito numerosa. Eu vou ler aqui com vocês rapidinho. Eles eram comparados à areia do mar e como gafanhoto em multidões. E eram inúmeros os seus cavalos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Então, ele era um povo muito numeroso. E por que os medianitas estavam assolando o povo de Israel? Porque o povo de Israel, mais uma vez, tinha se esquecido de Deus, das promessas. Então, como um castigo, os medianitas, né, Deus permitiu que os medianitas assolassem. E os medianitas, eles roubavam os gados, roubavam o trigo. Era como esses monstros, sabe? Os medianitas eram uma nação terrível. E quando o anjo aparece para Ai, gente, fugiu o nome do rapaz aqui? Ah, vocês estão ligados, viu? Fiz de propósito. Quando o anjo aparece para Gideão, Gideão estava num lagar. Ah, tá, tudo bem, estava num lagar. Mas para quem não sabe, o lagar era um lugar escondido, feito um lugar acimentado para pisar em uvas, onde era produzido o suco de uva. E ele estava lá fazendo o quê, gente? Pisando em uva? Não, ele estava malhando o trigo. Quem já viu essa cena em algum momento, assim, você de repente acordou cedo, né? Vamos falar com os jovens, uma linguagem, no Globo Rural e viu alguém jogando, assim, aquele trigo para cima, assim, sabe? Alguém já viu a avó, já viu alguma cena dessa? Já, né? Então, para quem não sabe, eu vou localizar vocês. Para malhar o trigo ou feijão, alguma coisa, uma peneira grande, e você precisa de um espaço para jogar para cima, e o vento ajuda a tirar as impurezas daquele trigo, daquele grão. Agora me explica, como que alguém malha um trigo num lugar fechado? Foi uma estratégia que Gideão encontrou para que os medianitas não roubassem o alimento deles. E quando o anjo do Senhor aparece, ele fala, o menor, ele se considerava o menor dos irmãos dele, porque de fato ele não era o primogênito. E o mais pobre de todas da tribo, a família dele era a mais pobre. Você imagina, já tinha uma situação de caos, e ele se considerava o menor e o mais pobre. Sabe, muitas vezes nós estamos não em lugares subterrâneos fisicamente, ou em lagares fisicamente, como Gideão e esse jovem desse filme. Mas na nossa cabeça, os nossos pensamentos, nós temos essa cultura limitante. De ser pequeno, de ser incapaz. Quem eu, o menor? Nós sabemos biblicamente que apenas o primogênito recebia a bênção da primogenitura, que você vai ser grande. A gente vê lá na história, né, de Isaac, de Jacó. E ele de fato, ele não era o primogênito. Então ele era o menor dos irmãos, mas ele teve uma estratégia para trazer alimento para sua casa. Sabe, Deus viu isso.
Deus não olhou para que ele é o primeiro, o grande, o rico. Ele falou assim, esse garoto tem medo, mas ele tem algo, um diferencial. Quem sabe você está aqui, você tem alguns pensamentos ao seu respeito, mas o Senhor vê um diferencial em você. Gente, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho certeza que Deus viu algo em mim e Ele falou, vou querer usar isso. E nesse filme, esse garoto, ele sai então com toda a sua coragem, com todo o seu medo, não sabe, ele mirava no lugar para acertar uma flecha, acertava no outro completamente diferente, mas algo que o Senhor falou muito forte ao meu coração é que durante o tempo que ele saía e os desafios que ele enfrentava durante essa jornada de chegar até a sua amada, o objetivo de encontrar, né, a sua namorada até então, sempre aparecia alguém para ajudar. Até um cachorro apareceu primeiro para ajudar ele. E aqui na palavra de Deus, ele fala assim, eu sou fraco, eu tenho medo. Mas o Senhor fala, vai nessa tua força, não te enviei eu. Muitas vezes nós não saímos desses lugares porque nos sentimos fracos, oprimidos, com medos, não aceitamos os desafios que muitas vezes nos é colocado, ou na nossa casa, ou na escola, ou até mesmo na igreja, porque nos sentimos fracos. Mas o Senhor usa o que você tem, vai nessa tua força que eu estou te enviando. É o Senhor que tem nos chamado para sair para fora. É o Senhor que tem nos chamado para levar o Evangelho. É Deus que tem nos falado assim, fala para o teu amigo, fala para o teu vizinho. É eu que faço. E muitas vezes a gente acha que é a nossa força. Tanto que na batalha de Gideão, e os 300, não saíram 300. Ele resolve então chamar uma galera para ajudar ele, porque ele acreditava que ele mais uma multidão ia matar os medianitas. E o Senhor, durante o processo, fala assim, não. Primeiro faz a pergunta, quem está com medo? Faz pergunta aí. Eu imagino que se fosse eu, se Deus perguntasse para mim, eu estivesse liderando o exército, e se fosse para fazer essa eliminação, como de fato aconteceu, quem está com medo vai para casa. Eu ia ser a primeira. Tchau, pode levantar outro líder, eu vou para minha casa, porque eu tenho medo. E durante os processos, como eu falei aqui, Gideão, ele vence os medianitas com 300. E não foi com arma, não foi com espingarda, não foi com flecha. Se a gente for ler na história, Gideão, os 300, venceram os medianitas com tochas, vasos de barro. Quem que vence uma guerra desse jeito? Porque não é a nossa força, é Deus. Não te enviei eu, não te mandei eu. Sabe, e a gente está muitas vezes preso em frases que a gente ouviu. Você não consegue, você não pode. Não vai dar certo para você. Você não tem isso, você não tem... você não fala bem, você não é comunicativo, você é tímido. E a gente está preso nessas frases limitantes. E muitas vezes o Senhor está falando, vai para fora. Ai, Senhor, mas eu não sei fazer. Vai para fora. Ai, Senhor, mas eu não posso. Vai para fora. Mas eu sou o menor de todos. E o Senhor está falando, vai com medo mesmo. Vai nessa sua força. Vai do jeito que você tem. Eu sei que você tem estratégia, porque eu que estou te enviando. E eu não vou deixar você desamparado. Sabe, durante esse filme, muitas coisas aconteceram com esse rapaz, mas em todos os momentos de dificuldade, sempre aparecia alguém. A primeira pessoa que apareceu para ajudar ele, um cachorro, livrou ele lá de um sapo gigante numa piscina. Depois apareceu um senhor e uma menininha, a menininha que ajudou ele a ter o domínio de arco e flecha. Ao longo de todos os desafios, sempre aparecia alguém para ajudar ele. E na nossa caminhada não é diferente. Na caminhada de Gideão não foi diferente. Muitas vezes, nós queremos ir na nossa força. E esquecemos que o Senhor, Ele caminha conosco. O Senhor, Ele caminha conosco. Nós não estamos sozinhos nem desamparados. Quando você está falando de Jesus, quando você está convidando alguém para vir à igreja, quando você está fraco, abatido, oprimido ou se sentindo menos que um nada, o Senhor está dizendo, eu acredito em você. Eu coloquei coisas em vocês que eu quero desenvolver, mas vocês não se permitem sair desses lugares. Sabe, se Gideão falasse não, porque Gideão não tinha ainda a revelação de quem era Jesus. Ele sabia apenas a história de que Deus, com a sua mão poderosa, tinha livrado
o povo de Israel do Egito. Mas o seu próprio pai tinha levantado um altar a Baal. Tanto que no começo do livro, da história, o nome dele é Jerubaal, porque ele derrubou, depois desse contato que o anjo teve com ele, a primeira coisa que o anjo pede para que ele faça é que derrube o altar de Baal, do pai dele. Então, o nome dele não era mais Gideão, era Jerubaal. Ele é conhecido como Jerubaal. Sabe? O Senhor quer nos usar, mas nós estamos tão presos nesses lugares. Nós estamos tão acostumados. As pessoas, a gente dá mais ouvido às pessoas que não acreditam na gente do que Deus, que diz coisas boas a nosso respeito, que nos colocou, deu qualidades a nosso respeito, para que a gente saia para fora. E nós temos a revelação de quem Cristo é. Nós viemos na igreja, nós abrimos o YouTube e escutamos as mensagens, nós andamos com pessoas que nos incentivam, mas nós estamos muitas vezes presos a uma palavra, a uma frase, a um erro. Mas o Senhor ministrou muito forte ao meu coração, que Ele quer trazer cura, para que você possa sair para fora. Vai com medo mesmo, vai sem saber falar mesmo, vai sem saber cantar mesmo. Quando eu vi aquela jovem Luísa ministrando aqui, e a liberdade que ela sentia em ministrar, meu coração se encheu de alegria. Porque uma vez ela me mandou mensagem, era de madrugada, ela falou: Fábio, eu preciso fazer algo. E antes dela cantar, antes dela dançar, ela já sentia que ela precisava sair de um esconderijo, ela precisava sair. E quando eu vi hoje ela ministrando aqui, meu coração se encheu de alegria. Nós podemos fazer isso, porque a gente não está sozinho. O que tem te prendido nesse lugar, nessa palavra, nesse pensamento, nesse pecado, que te impede de desenvolver aquilo que o Senhor já colocou em você? Há estratégias em você. Qual a estratégia que de repente você tem para conseguir arrecadar alimentos? Esses dias eu vi uma postagem de um jovem que vem aqui na igreja, que ele se juntou com um grupo de pessoas para fazer arrecadação de roupas, para doar agora para as pessoas que estão em situação de rua. O que você tem, o que você pode fazer para que você comece a sair desse lugar? E o Senhor, Ele vai dando ferramentas. Gente, eu não aceitei Jesus ontem e hoje eu estou aqui ministrando para vocês. É uma caminhada. Foram coisas que eu tive que abrir mão, foram lugares e quartos de pânico que eu tive que sair para que o Senhor pudesse me usar. E eu sei que tem muitos outros lugares que eu preciso sair, mas eu sei que o Senhor está... Eu estou com você. Eu estou com você. Se a gente fosse dar ouvido a tudo que nos falam, se esse rapaz fosse dar ouvido a tudo que aquelas pessoas de repente estavam falando, que ele não era capaz, que ele sentia medo, que ele ia morrer na primeira oportunidade, ele ia morrer muito antes de sair daquele lugar. Sabe, o final desse filme é muito legal, porque ele de fato encontra a namorada dele, só que a namorada dele está em outra vibe. E ele retorna para o lugar, imagina, ele não ia nem sair. Ele chegou no objetivo, voltou para buscar a galera que estava lá morrendo e incentivou outras pessoas a saírem dos lugares que elas estavam para buscar um lugar seguro. Querido, quando a gente dá o primeiro passo, as coisas se transformam ao nosso redor. Quando você der o primeiro passo, você vai ver a sua família transformada, o seu futuro transformado, o ambiente onde você mora transformado, porque começa por mim e por você. Se ele estivesse esperando alguém, a NASA ou qualquer alguém aparecesse para salvar ele dali, talvez ele não fosse salvo. Mas sabe, Deus ele já mandou Jesus em meu favor e em seu favor. A palavra de Deus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. A luz, ela não foi feita para ficar num lugar. Se eu ligar uma lanterna aqui, vai fazer diferença? Se eu ligar uma lanterna aqui, nesse ambiente, vai fazer diferença? Não vai fazer diferença, porque já está claro. Mas se eu colocar uma lanterna num quarto escuro, vai fazer muita diferença. E você é essa lanterna que foi feita para brilhar em lugares escuros. Aqui é muito fácil
muitas vezes ser crente, cantar, adorar, louvar, pregar, mas e lá fora? E o medo nos paralisa. Eu sei disso, estou falando com causa e efeito, gente. Eu sei disso. Mas nós precisamos romper e sair deste lugar. Gideão ouviu a voz de Deus. E durante o processo de Gideão, ele fez muitos desafios com o Senhor. E muitas pessoas podem pensar, nossa, mas será que ele duvidava? Por que Deus não perdeu a paciência com ele, né? Porque toda hora coloca o novelo de lã para fora. Se amanhecer seco, é o Senhor. No outro dia, o Senhor. Então, amanhã, se amanhecer molhado, eu vou saber. Gente, eu acredito que essa era uma forma dele conhecer a Deus de uma maneira íntima. Dele saber com quem que ele estava indo caminhar. Mas muitas vezes, nós nos preocupamos com muitas outras coisas. Mas não nos preocupamos em ter um relacionamento com o Senhor. Aquele que vai nos dar coragem. Aquele que vai nos dar força. Aquele que vai nos instruir durante esse processo. A gente está preocupado muitas vezes com a opinião do amigo, a opinião do que vão falar nas redes sociais, o que vão pensar de mim. Mas nos esquecemos de falar com o Senhor. Senhor, o Senhor está comigo. Eu vou na minha força, mas o Senhor tem que estar comigo, porque senão não vai dar certo. Eu quero ler com vocês alguns versículos para a gente orar. A mensagem não é muito longa, não é muito extensa. Mas eu quero que você traga à memória todas as palavras que de repente você ouviu. Todas as frases que muitas vezes te impedem você de crescer como pessoa, sabe? De você querer fazer outras coisas. Quais são? Esse rapaz do filme, ele tinha um propósito e um objetivo, que era encontrar a namorada dele. E todos os dias nós acordamos e muitas vezes sem um propósito e um objetivo. Nós temos que ter um propósito e objetivo. Que o meu propósito e o seu objetivo seja agradar e honrar o nosso Pai. Porque quando nós temos esse propósito e esse objetivo estabelecido sobre as nossas vidas, é muito mais fácil sair desses lugares. É muito mais fácil. Senhor, hoje eu abro os meus olhos e te agradeço pelo dia. Eu quero te honrar, Senhor. De que maneira eu posso te honrar? E aí você ouve a voz do Espírito Santo. Fala para aquela pessoa que eu te amo. Aí, de repente, você ouve a voz do Espírito Santo e fala, ajuda aquela pessoa que está em situação difícil. Dá um abraço. E aí você começa a viver com um propósito e com um objetivo. E você vai ficar livre dessas amarras, ficar livre desses lugares, ficar livre desses lagares como Gideão estava. Eu imagino que Gideão estava com medo também. Porque se um dos medianitas resolvesse entrar naquele buraco onde ele estava, talvez ele poderia até ser morto. Além de ser roubado, ele estava ali tentando levar o sustento para sua família. E quem sabe você está tentando fazer algo de uma maneira errada. Você sabe o que tem que fazer, mas você está limitado num buraco. E você pensa, Senhor, ninguém me vê, eu estou sozinho. O Senhor não me vê aqui? O Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? O Senhor se esqueceu de mim? Quantas vezes eu falei isso para o Senhor? Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? Não, o Senhor não me ama tanto assim. Porque nós, muitas vezes, vivemos nessas crenças limitantes. E achamos que o Senhor, Ele age da mesma maneira. Quantas vezes, já falei aqui muitas vezes que eu falava, Senhor, eu só quero ficar aqui, escondida. E o Senhor sempre falava, eu não te fiz para isso. E muitas vezes você tem achado, Senhor, eu só quero participar. Eu só quero vir, eu só quero participar. E o Senhor está falando, eu não te fiz para isso. Senhor, eu só quero aceitar Jesus e ter a minha vaga garantida no céu. E o Senhor está dizendo, eu não te fiz para isso. Muitas vezes você está aqui e está falando assim, Senhor, eu não sei fazer nada. E o Senhor está falando, eu sei que você sabe fazer alguma coisa. Fui eu que te criei, eu coloquei coisas em você que você precisa desenvolver, mas você precisa sair deste lugar. Você precisa abrir os seus olhos, você precisa sair desses pensamentos que muitas vezes te impedem. E eu creio que pessoas vão sair deste lugar hoje. Sabe, mas tem um outro grupo de pessoas. De repente você se encheu de coragem, você juntou todas as estratégias que você tinha dentro de uma mala.
e o Senhor te socorreu na primeira vacilada, ou na primeira tempestade, você se encheu de fé, não, eu vou conseguir chegar no meu objetivo. Mas os dias foram passando, a caminhada foi ficando pesada, e você falou, Senhor, eu quero desistir aqui. Você pegou sua mochila com as suas ferramentas, com as suas coisas, e você falou, eu não tenho mais nada que me ajude a chegar no meu objetivo. Eu quero ficar aqui, Senhor. De repente você é esse grupo de pessoas que se cansou. Que se arrependeu de ter se enchido de coragem, saído e falado, porque você não teve muitas portas abertas, as pessoas te ignoraram, as pessoas te evitaram, as pessoas tiraram sarro de você por você falar de Jesus, ou por você agir de uma maneira diferente. Mas o Senhor está falando, você tem um propósito e você tem um objetivo, não pare, você não chegou no seu lugar de destino, e pessoas dependem de você. Se você é essa pessoa que tem parado no meio do caminho, o Senhor está falando com você, não pare. Não pare, porque pessoas dependem de você. Que pessoas? Quantas pessoas? Não sei, às vezes pode ser uma. Às vezes pode ser uma pessoa que está olhando você e falando assim, se ela consegue, eu também consigo. Então não pare, não desista no meio do caminho. O Senhor está com você. Está puxado, você não está vendo saída, mas o Senhor está vendo com você. O Senhor está indo com você, o Senhor está te fortalecendo. Se você ainda está caminhando, é porque o Senhor ainda não desistiu. Sabe, no filme, esse menino de fato chega lá, ele encontra a sua namorada. E quando ele chega lá, está uma movimentação. Porque tinha chegado um pessoal diferente lá, estava indo salvar eles, porque esses abrigos não estavam mais sendo seguros, porque aqueles animais, aqueles bichos estavam cada vez mais procurando se alimentar dos humanos, né? No filme. E ele chega lá e ele tinha um caderno onde ele anotava tudo aquilo que acontecia com ele durante a trajetória. Tudo aquilo que acontecia, ele anotava nesse caderno. E quando ele chega lá, que ele vê aquela movimentação, e até a namorada dele fala assim, não, vamos com a gente, né? E eles começam a carregar o tal do navio, da pessoa que ia salvar eles. E na verdade, não era salvamento nenhum. Aquelas pessoas eram ladrões de comida e de mantimentos. Eram mais uns que se aproveitavam muitas vezes. E com a chegada desse jovem, ele ajudou. Imagina, um jovem que não sabia só fazer comida e separar as plantinhas. Ele enfrentou 7 dias, se eu não me engano, 7 dias de caminhada, sem lugar para dormir, sem um alimento, sem uma água, só com um cachorro e um caderno. Ele chega lá, ajuda a resgatar essas pessoas. Como eu falei, muitas vezes tem pessoas esperando por você para chegar no lugar e você resgatar essas pessoas. Tem pessoas esperando por mim, para eu sair de lugares e ajudar essas pessoas. Eu quero ler algumas coisas do que Deus fala a nosso respeito. Você já se lembrou das coisas que muitas vezes fizeram você parar? De situações, pessoas, palavras, tristezas, decepções. Sabe, a gente muitas vezes fica preso nesses lugares, impedido de ver as coisas boas que tem ao nosso redor. Aleluia. Mateus 5 diz assim, Mateus 5:13, como eu já falei, vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. A luz que está dentro de você, ela não se pode ser escondida. A única pessoa que pode esconder essa luz é você mesma. A única pessoa que pode limitar mais essa luz de brilhar é você mesma. 1 Pedro 2, a partir do versículo 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não é aquilo que o mundo diz que você é. Você não é aquilo que aquela frase te limitou. Você não é aquilo que aquela palavra te limitou. Você não é um fracassado. Você não é um tímido. Você é nação eleita, sacerdócio real. Aleluia. 1 João, versículo 14. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pois eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que desde o princípio... Jovem, eu escrevi a vocês porque são fortes. Em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. Aleluia. João 14, 12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, assim eu farei. Aleluia. Você já saiu desse lugar? Você já se vê saindo desse lugar? Você já se vê colocando nas suas costas uma mochila cheia de expectativas? Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Você já saiu desse lugar? Você já saiu desse lugar subterrâneo, desse pensamento, desse lugar que tem te limitado as suas ações, que tem dito quem você é? O Senhor diz que os pensamentos são de paz e são bons ao nosso respeito. O Senhor nessa noite, Ele confere no meu coração que Ele quer trazer cura. Para você que está caminhando, se sente cansado, triste, oprimido, sozinho, sem rumo. Eu já fiz tantas coisas, mas de repente você se vê num lugar onde você não consegue, as suas energias estão acabando. O Senhor quer trazer cura para você que fica com um passo de sair, eu vou fazer, eu quero fazer, mas você se lembra somente das coisas que deram errado, somente das coisas que de repente te frustraram. O Senhor está te convidando, saia para fora. Eu estou chamando vocês para fora. Porque para fora eu quero usar vocês, eu quero trazer vida através da sua vida. Sabe, não adianta nada a gente matar algo em nós que nos impede de viver a vida que Cristo nos deu através do sacrifício de cruz. E ficar nesse lugar, sabe? Nesse quarto do pânico, nesse lugar onde Gideão se encontrava, nesse lugar subterrâneo onde esse jovem estava no início do filme. Não adianta nada você morrer para não viver uma vida que Deus quer que a gente viva, para não fazer aquilo que o Senhor tem expectativa que a gente faça. É difícil, é. Muitas vezes é solitário, é. Muitas vezes você não vai ter pessoas do seu lado falando: não, é isso mesmo, eu tô aqui, eu quero te apoiar. Muitas vezes é você e Deus, isso basta. Muitas vezes é você e Deus, eu quero te dizer que isso basta. Isso basta. Muitas vezes as tristezas de outros ministérios, eu não sei, você que está assistindo, você que está aqui hoje, como você se encontra. Eu não sei, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe de onde você saiu e qual é o seu objetivo. O Senhor sabe por onde você tem caminhado, os monstros que você tem enfrentado, as palavras que você tem tentado matar dentro de você. Muitas vezes você acorda cheio de expectativa e você recebe o primeiro balde de água fria e você quer parar, e o Senhor está dizendo: não pare, ainda não é a hora. Não pare, você não chegou no seu objetivo. Não pare, não pare. Saia para fora, igreja. Ficamos muito tempo reclusos, usando as ferramentas, as estratégias que nós tínhamos, mas agora é hora de sair para fora. É hora da vida de Jesus brilhar na vida das outras pessoas. É hora da luz resplandecer fora dos lugares, fora desses quartos, fora desses buracos, fora, para fora. Essa luz tem que brilhar para fora. Não é hora mais de ficar nesse lugar.
Você que me escuta hoje, o Senhor quer falar com você. Não é hora mais de você ficar neste lugar escuro. Saia para fora. Saia para fora. Senhor Jesus.